Fala galera, beleza? Eu sou o professor André. Vamos iniciar agora a revisão de História. Prova segunda avaliação da Escola em Tempo Integral João Alves Moreira. Vamos iniciar agora esta revisão que vai abordar alguns tópicos daquilo que a gente já estudou no segundo bimestre. Nós estamos trabalhando a colonização dentro do processo que se deu na Idade Moderna, inclusive falando sobre o que nós conhecemos hoje como Brasil. Hoje nós somos uma nação e fomos colonizados pelos portugueses. Mas vocês sabem que muitas nações estiveram interessadas nesse território. E é sobre isso que nós vamos iniciar a nossa aula. Vocês sabem que nós vamos falar apenas de alguns tópicos, né? É uma revisão apenas dos pontos principais daquilo que a gente já trabalhou em sala de aula. Quando a gente trabalha o processo de colonização, a gente tem que levar em consideração sempre que existiam povos que já habitavam esse território. Vocês sabem que os indígenas que viviam aqui, eles resistiram contra a violência, contra a aculturação, né, o processo de conquista, de dominação cultural. E entre as várias formas de resistir, eles tiveram como opção aí a fuga para a região mais central. Essa região central que hoje a gente conhece como o Brasil, a região das Minas Gerais, a região norte. Eles saíram da costa e saíram do litoral e fugiram para essa região mais central. É claro que isso vai ocasionar também conflitos entre povos indígenas, além do conflito que os indígenas já estavam resistindo. Bom, vocês sabem que não existe apenas esse tipo de resistência, né? Infelizmente, por conta desse processo de colonização, outras formas de resistir aconteceram. Mas também a gente não pode esquecer que, além de resistir, ou seja, de uma ação proveniente de uma reação proveniente de uma ação do português, existia também a vida cultural do indígena. A gente tem que respeitar, inclusive nas suas diversidades. Existiam várias tradições diferentes, culturas diferentes entre esses indígenas. Eram povos que habitavam espaços diferentes e tinham suas tradições. Então, a gente tem que respeitar essa diversidade e respeitar também que esses indígenas eles possuíam, de fato, uma cultura. Podia ser diferente da cultura do europeu, mas eles tinham cada um a sua organização, sua administração, sua política e suas atividades econômicas. Então, a fuga dos indígenas para o interior foi uma reação, era uma forma de resistir às perseguições que foram feitas pelos portugueses e que vai ocasionar o esvaziamento da costa, da parte litorânea. Então, aproveitando para falar sobre esse processo de colonização, a gente não pode esquecer que, além dos portugueses, que nós estamos comentando agora, outros povos também, europeus, estiveram presentes aqui nesse território que nós conhecemos como Brasil. Por exemplo, a Holanda. E quando a gente vai falar sobre os holandeses no Brasil, a partir de 1624, de 1630, a gente tem que entender o processo, o contexto histórico europeu. Ou seja, o que acontece na Europa? Será que o nosso processo aqui, a nossa história, ela não tem nada a ver, ela é separada do contexto europeu, do que acontece na Europa? É claro que não. Vocês sabem que na história a gente aprende que existem, tudo que acontece aqui no Brasil, por exemplo, quando se fala sobre o aumento do combustível, é uma influência também que existe em relação ao que acontece fora do país. Então, assim também, tudo o que acontece na história, ela tem uma relação de tempo, claro, né, respeitando o tempo e o espaço, mas também uma relação dentro de um contexto mundial. O que acontece na Europa? Países como hoje são chamados de países como Holanda, Bélgica e Luxemburgo eram chamados em 1530, 1540 de Países Baixos espanhóis. Esses Países Baixos espanhóis eles eram conquistados, eram dominados pela Espanha. E a Espanha dominou o que nós chamamos de Holanda hoje até 1581, quando a Holanda consegue se tornar independente. Nesse mesmo período, a Espanha ela vai, além de estar próximo no mesmo território ali na Península Ibérica de Portugal, ela vai estar também
ela vai estar sendo administrada, a Espanha, por um rei, Filipe II. E este mesmo rei, ele vai também ser o líder político de Portugal, por conta de uma crise sucessória, né, do trono. Eu comentei em sala de aula, e aí não existia ainda o rei faleceu, o rei morreu, o rei de Portugal, e o que aconteceu? Não tinha um herdeiro para o trono. Então, o mais próximo na linha sucessória era o mesmo rei espanhol. Então, a Espanha, o rei espanhol Filipe II, ele estava ali administrando politicamente tanto o espaço que é espanhol e os seus territórios que são dominados, que são dependentes dele, quanto Portugal. Esse período aí a gente chama de União Ibérica, a união entre dois países que vivem ali, que estão situados exatamente na Península Ibérica. Por isso, União Ibérica, que vai durar de 1580 até 1640. Então, pessoal, vejam, a Espanha e Portugal vão ser administrados aí pelo mesmo rei. E a Holanda, ela acabou de se tornar, em 1581, independente da Espanha. E vai se tornar inimiga da Espanha, porque a Holanda, além de ter uma frota naval muito forte, de ser rica, ela também tem um controle sobre o refinamento, o refino do açúcar. Então, ela também tem uma atividade econômica muito forte, porque o açúcar ele tem muito valor na Europa. Não é à toa que no Brasil, né, vai ser produzido, vai ser plantado a cana-de-açúcar para a produção, além de outros produtos do próprio açúcar. Então, os holandeses eles vão estar presentes também nesse processo de conquistas. Por quê? Porque os holandeses têm uma frota naval muito forte e eles vão se tornar inimigos da Espanha, o seu antigo dominador. E como a Espanha vai estar junta com Portugal a partir da União Ibérica em 1580, o inimigo do meu amigo é meu inimigo. Eu até falo em sala de aula, né? Brinco um pouco sobre isso. E aí a gente entende de que forma a Holanda ela também vai invadir um espaço que é um espaço não só português, né, através de acordo com o Tratado de Tordesilhas, mas que também é um espaço que vai ter um certo domínio de quem? Da Espanha, porque a Espanha ela é praticamente unida, União Ibérica, unida com Portugal na Europa. Então os holandeses, por isso, vamos dizer assim, por tabela, vamos até, né, falar assim bem genericamente, que por tabela os holandeses também vão ser inimigos de Portugal. E os holandeses, como eles possuem aí a prática do refino do açúcar, eles vão invadir um espaço em que eles podem produzir o açúcar, produzir inclusive através da plantação da cana-de-açúcar. Vocês sabem que na Europa não tem terreno, não tem solo e não tem também clima para a produção deste artigo tão valioso na Europa. Então, é necessário que eles conquistem outros territórios. E assim se deu em 1624, quando pela primeira vez os holandeses estiveram presentes aonde? Em São Salvador, que inclusive era a capital do Brasil nesse período. Em 1625 eles vão ser expulsos por quem? Vejam só, pelos espanhóis, por conta dessa questão da União Ibérica, por conta desse tratado, por conta dessa aliança entre espanhóis e portugueses. Em 1630 os holandeses voltam, mas aí você já vai começar a perceber que os holandeses eles vão colonizar de fato uma região muito grande que é chamada hoje de Nordeste brasileiro. Vai entrar por Pernambuco, mas vai chegar até o Maranhão em 1641 e vai produzir junto através de uma parceria com esses senhores de engenho que já viviam aqui no Brasil para colonizar esse espaço. Inclusive eu até comentei sobre figuras ilustres como o Calabar, que são brasileiros que vão ajudar os holandeses, que vão ser vistos pelos portugueses e inclusive como vilões, como vilão, mas como heróis para os holandeses, né? Então, assim como na história, existem pessoas também que são vistas, uns como vilões e outros como herói. Assim foi a figura de Calabar, uma pessoa que ajudou os holandeses a conhecerem o espaço que nós conhecemos hoje como Nordeste brasileiro. Então, não esqueçam que os conflitos entre os portugueses e os holandeses lá na Europa devem sim ser compreendidos no contexto da União Ibérica que aconteceu entre 1580 e 1640. É fruto desse conflito que acontece na Europa, a invasão holandesa, né, a presença holandesa no Brasil,
ela sim tem uma ligação direta com esse contexto que acontece lá entre Portugal, Espanha e Holanda. Vocês vão perceber também que existe essa relação quando a gente falar sobre a França, a presença dos franceses aqui no Brasil, a partir aí até 1555 na França Antártica, mas isso já já nós vamos comentar. E não esqueçam também que as Províncias Unidas do Império de Habsburgo, como no caso da Espanha, né, que a família dos Habsburgo é muito forte, é uma dinastia muito presente em algumas nações europeias, com certeza vai favorecer, vai fazer com que alguns povos que são dominados e outros que se tornam independentes, como a Holanda, possam também tentar se formar e se tornar soberanos, né, através dessas atividades econômicas, como no caso do açúcar. E por isso eles vão buscar o Brasil. Não é à toa, não é assim do nada, não é por acaso que os holandeses vão estar presentes nesse processo de colonização. Não esqueçam, o contexto histórico europeu ele é muito importante para você entender esse processo. E de posse disso, pessoal, vocês não podem esquecer que além dos indígenas que vão ser escravizados aqui no Brasil, os afros, né, os africanos também vão estar presentes. E existe também a questão da resistência por conta desses africanos aqui no Brasil, que vão vir aqui de forma forçada para servir de mão de obra, não só na cana-de-açúcar, mas posteriormente no algodão, posteriormente, inclusive lá em São Paulo, com a produção do trigo, a gente vai falar um pouco sobre isso também. São Paulo é uma região um pouco mais pobre do que o Nordeste, então a gente vai entender que existem alguns sujeitos, como os bandeirantes, que vão buscar aprisionar indígenas para servir de mão de obra na produção do trigo, mas já já a gente comenta melhor sobre isso. Eu preciso que tu entenda que as religiões afros, elas não vão sumir. Essas pessoas que vão vir para cá, elas vão tentar manter também as suas africanidades. Também vão tentar manter a cultura que vem além do Atlântico, no ultramar. Então, o que você precisa entender? Que existem várias formas de resistir. E uma das formas de resistir desses povos afros aqui no Brasil é a ressignificação cultural. É você utilizar elementos do colonizador, do conquistador, no caso do europeu, ou mesmo do senhor de escravo, para que a sua cultura ela prevaleça, ou pelo menos ela permaneça viva consigo mesmo. O que quer dizer? O que o professor André quer dizer com isso? Eu quero dizer que alguns elementos que são utilizados pela fé cristã, que é europeia, que é do dominador, que é do colonizador, que até hoje nós, inclusive, temos na nossa sociedade, assim como a língua portuguesa, nós falamos a língua do colonizador até hoje, a gente precisa entender que os africanos, para não serem perseguidos, para não serem violentados ou castigados, por conta da efetivação, por conta da tentativa de manter suas tradições, porque para eles, para os cristãos, aquelas africanidades, aquelas culturas, aquela Umbanda no caso não existe ainda, mas no caso o candomblé, que vai se fortalecer e se formar aqui no Brasil com elementos africanos, com certeza para o cristão era considerado uma heresia, era considerado algo que não era cristão ou que não era inclusive propício para aquela sociedade. Então esses afros aí vão conseguir de alguma forma manter a sua cultura através das ressignificações sociais. Você pode perceber na imagem, inclusive, uma forma de ressignificar a sua cultura, uma ressignificação aí nesse caso cultural. Como acontece? Lá no Congo existe a coroação do rei do Congo, o embaixador do rei ele é coroado, mas como não pode ser feito aqui no Brasil essa festividade que é africana, que inclusive vem da região da bacia do Rio do Congo, o que os africanos fazem aqui no Brasil? Eles utilizam elementos culturais da fé cristã, como no caso dos próprios santos, e eles vão coroar alguns santos aqui no Brasil. Vão ser formados, inclusive, através desse sincretismo, né? Ou seja, dessa mistura religiosa, vão ser produzidos, inclusive, santos negros, né? Que no caso é também uma questão de mistura, de miscigenação, de fusão de culturas, cultura afro com cultura cristã, de ser santo, né, de possuir essa ideia de divindade, de santos,
de cruz, tudo isso tem uma relação cristã com a fé do europeu. E um santo negro é resultado dessa ressignificação cultural. Os africanos vão utilizar elementos da cultura cristã para resistir, para conseguir de alguma forma, pelo menos, ainda realizar os seus cultos. Por isso eles vão utilizar os santos, e aí você pode perceber aí na imagem, acredito que seja do Debré, eu não peguei a referência, mas essa imagem do Debré ela mostra que essa ressignificação cultural é a forma de resistir, a forma do dominado resistir e manter as suas expressões culturais, pelo menos, né, de uma forma com que eles façam que eles não sejam castigados. Outro ponto importante, pessoal, que a gente entender quando a gente fala sobre colonização é que a história ela é contada a partir da ótica do colonizador. Ou seja, a gente tem que entender que muitos daqueles relatos que são encontrados como fontes históricas ainda prevalecem, ainda nessas fontes ainda prevalece a versão do colonizador. Por exemplo, Hans Staden esteve aqui no Brasil e na visita dele ao Brasil, ele é considerado, vamos dizer assim, um alemão, né? Vamos dizer que não vamos esquecer que a Alemanha, ela, como nação, só vai se formar em 1891, mas ela fazia parte, aí nesse caso, Hans Staden fazia parte de um dos principados que depois se juntou e formou a nação Alemanha que a gente conhece hoje. Mas genericamente eu posso dizer que ele era um alemão e que ele vem aqui para o Brasil, ele conhece os tupinambás e ele vai perceber, ele vai ter contato com esses tupinambás e ele vai ter contato com uma das práticas, que é a antropofagia. Bom, a antropofagia é, num sentido bem assim, bem resumido, porque estamos numa revisão, é a ideia de consumação, consumir, na verdade, a carne humana. Você digerir a carne humana para você consumir aquelas qualidades que o corpo que foi consumido, que está sendo consumido, essas qualidades possam ser adquiridas por quem consome. Então, a antropofagia, vamos dizer assim, no sentido bem assim, falando de uma linguajar bem popular, é a ideia de comer, de se alimentar da carne humana. Para isso, a antropofagia é um ritual. Para o indígena, isso é um ritual, porque através das guerras, através dos conflitos e também através desse aprisionamento de uma outra nação indígena, eu já falei que eles viviam em guerra, inclusive aqui no Brasil, antes do europeu chegar, o que acontecia? Um determinado grupo, ele ia aprisionar um guerreiro de uma outra nação, e aí, através da consumação, através do consumo dessa carne, através da digestão dessa carne, ele ia adquirir a coragem, a força, a bravura do seu inimigo. Mas o Hans Staden, por ser um europeu, ele não entendia esse mesmo ato como um ato antropofágico. Ele entendia como canibalismo, que aqueles indígenas eles eram seres primitivos que comiam carne humana apenas por comer, apenas para saciar as suas vontades, como está no livro Duas Viagens ao Brasil. Esta é uma versão contada pelo europeu, e a indígena ela se encontra no livro da Maria Regina Capelato, que fala um pouco sobre a resistência, que fala sobre a cultura indígena na percepção de quem perdeu a guerra, de quem foi conquistado. Metamorfoses Indígenas é o nome do livro, que é muito interessante. Aí na ilustração nós temos o livro do Hans Staden, Duas Viagens ao Brasil, primeiros registros sobre o Brasil. A introdução é de Eduardo Bueno, essa versão aí do jornalista, né, que fala sobre a história, o Eduardo Bueno, que tem um canal, inclusive, Buenas Ideias, no YouTube e no Instagram. Então não podemos esquecer que muito do que a gente conhece sobre a história do indígena, ela é contada pelo europeu. Então a gente tem que entender essa percepção, essa ótica, de onde vem a história. Muitas das vezes ela é contada pelo vencedor, e muitas das vezes os vencidos eles não têm voz. Isso tem uma relação direta com o que vocês aprendem em sociologia, com certeza, né? Quando hoje em dia as pessoas dizem que nós somos minorias de voz, nós, indígenas, afros, negros, nós imigrantes, ou nós, povo mais pobre,
nós não temos voz, nós somos minoria, mas na verdade nós somos minoria de voz, e não minoria como o poder público ou as elites querem demonstrar. Então a gente pode não ter voz, mas a gente tem muita força e é preciso que a gente saiba disso. Vocês devem ter aprendido isso nas aulas de sociologia. Mas fazendo uma relação, porque sempre digo, nossas aulas elas não são aulas apenas de história, né? Nós temos que fazer uma relação, até porque a prova de ciências humanas, vocês não podem esquecer que historicamente se fala, o que se conta, infelizmente ainda é predominante, ainda domina a versão do vencedor. E os governos gerais, pessoal, o que eu posso falar sobre os governos gerais? Nesse processo que eu estou falando para vocês, que eu estou inclusive comentando, sobre essa ideia de colonizar o Brasil e Portugal, ela é oficialmente, de acordo com os tratados dele, né, entre os tratados de 1494, nós temos o Tratado de Tordesilhas, que oficializa as terras conquistadas no mundo todo, uma parte para Portugal, uma parte para a Espanha. Mas aí o Francisco I, que é o rei de Portugal, da França, desculpa, ele vai dizer assim, aonde é que está no testamento de Adão e Eva que todo o território do mundo todo ficou para os portugueses e para os espanhóis, né? Essa é uma contestação religiosa, inclusive política e também econômica. Então os franceses eles vão ter interesse também. Como os franceses têm interesse, os holandeses têm interesse, os portugueses, principalmente a partir de 1640, quando eles conseguem a sua autonomia novamente e de fato serem governados pelo um rei português, aí eles vão fazer o quê? Vão controlar de forma mais rígida esse processo aí de colonização. Eles vão fazer com que, por exemplo, esse pacto colonial, ou seja, de uma relação econômica, de trocas comerciais da colônia somente com a metrópole portuguesa, né? Ou seja, o Brasil só podia comercializar com Portugal e ninguém mais. Essa ideia rígida aí ela vai se manter, principalmente se fortalecer a partir de 1640. Mas Portugal sempre está, claro, criando novas estratégias para que ela possa controlar administrativamente e politicamente esse espaço. É claro, porque oficialmente, de acordo com o tratado entre eles europeus, esse território aqui, ele é de Portugal. Então, eles vão criar os governos gerais, vocês sabem, porque vocês, né, já aprenderam comigo que em 1534, a primeira tentativa de controlar administrativamente, de ter um controle político também no Brasil, a primeira tentativa foram as capitanias hereditárias. Não tiveram sucesso, vocês sabem que só Pernambuco e São Vicente tiveram, de fato, por conta do clima e do solo apropriados para a produção do açúcar, né? Elas foram as únicas capitanias hereditárias que deram certo. Alguns historiadores, como Ronaldo Vaínfas, falam sobre ainda o sucesso do recôncavo baiano, mas de fato são poucos historiadores que falam, né? Mas depois, em 1549, na verdade em 1548, o projeto ele é criado e em 1549 ele é instaurado, ele é instalado no Brasil. Qual é o projeto? Os governos gerais. E os governos gerais eles têm como objetivo a fiscalização e a administração de assuntos que são relacionados à justiça, à fazenda e aos militares. Quando eu falo fazenda, é a ideia de fiscalização, de tributação, né, de cobrança de impostos. Cobrança de quem? A coroa, que é a coroa portuguesa que está lá em Portugal, ela vai com certeza cobrar impostos daqueles senhores de engenho que vão estar produzindo açúcar aqui. Porque é uma forma da coroa portuguesa enriquecer. Ela não vai dar de mãos beijadas as capitanias, né? As feitorias, ela não vai ser dado tudo de mão beijada para alguém vir aqui produzir. É claro que a coroa portuguesa tem como objetivo enviar pessoas para cá, doar terras para que elas possam produzir e assim, através da tributação, os portugueses enriquecerem, se tornarem cada vez mais fortes economicamente. Então, é criado os governos gerais, é criado aí a ideia de governo geral para centralizar o poder. Já que as capitanias hereditárias não deram certo, dividir em vários capitães donatários para eles administrarem, vamos centralizar. Vamos enviar vamos dizer assim, a coroa portuguesa diz assim, né? Vamos enviar, então, o nosso braço direito para ele ter o controle ativo dessas terras. Aí eles enviam primeiro o Tomé de Souza. Já falei para vocês que vocês não precisam decorar os nomes, mas vocês precisam entender que Tomé de Souza, como sendo o primeiro, ele vai fundar a primeira capital do Brasil, São Salvador.
Em 1549, ele, o Manuel da Nóbrega, que é um jesuíta que vem para catequizar os indígenas, vão estar presentes aqui para ter o controle, para ter, inclusive, para proteger esse território aqui das invasões estrangeiras. Porque não existe apenas uma ameaça vinda do mar, existem as ameaças também vindo do centro do Brasil, que são, com certeza, os donos da terra, aqueles habitantes, chamados de aborígenes, né? Que são os povos nativos, os indígenas que a gente tanto conhece, com todas as suas diversidades. Então é importante você perceber que Tomé de Souza tem uma relação direta com o quê? Com a administração, com a questão política, com a ideia de ir trazer o provedor mor, o capitão mor. Vocês lembram que eu falei também sobre isso? Cada um desses vai ter uma função, cada um desses sujeitos vai ter uma função administrativa aqui no Brasil. Não te esquece, Tomé de Souza, ele foi o primeiro, Duarte da Costa o segundo e o Mendes Sá foi o terceiro. Não precisa decorar esses nomes, que você tem que entender que Tomé de Souza tem uma relação direta com a fundação de São Salvador, que o Duarte da Costa tem uma relação direta com a fundação da cidade de São Paulo, né? São Paulo de Piratininga, a partir do pátio da Escola de São Paulo de Piratininga, com o José de Anchieta, e o Mendes Sá, que vai expulsar os franceses, inclusive da onde hoje nós conhecemos como a cidade de São Sebastião, do Rio de Janeiro, um território que era chamado, né, da bacia ali de Copacabana. Olha só, pessoal, por falar nisso, né, França Antártica e França Equinocial são os dois espaços colonizados aí pelos franceses. Os huguenotes, né, que são os protestantes aí que vêm de lá para trabalhar aqui no Brasil, principalmente nessa região da Guanabara, né, eles vão tentar colonizar. Eles vão colonizar, inclusive, vão criar essa França Antártica ali onde é o Rio de Janeiro. Vão ser expulsos em 1555, assim, eu vou bem resumidamente falar sobre isso, porque eu já falei na sala de aula, e eles vão buscar outros espaços, eles vão para o Maranhão, né? Até comentei hoje na sala de aula do segundo ano A, que a cidade de São Luís, a capital do Maranhão, ainda homenageia um rei francês, por conta dessa colonização francesa, né? Não mudaram o nome da cidade e ela continua homenageando ainda um rei francês. Então, eles buscaram, em 1615, em 1612, 1555, eles vão ser expulsos, né, de Copacabana, Guanabara, desculpa, vão fugir para a região do Maranhão, vão formar ali a França Equinocial, que é uma França, vamos dizer assim, equatorial, mais próximo da linha do Equador, e aí eles vão ser expulsos em 1615 pelos portugueses também. Mas esses franceses eles não desistem, eles vão a uma região mais acima, uma região que era espanhola, e eles vão inclusive fundar aí a Guiana Francesa, que até hoje, né, ainda é um protetorado francês. Então, vocês podem perceber que eles foram expulsos do território português, mas eles continuaram tentando colonizar não só essa região mais acima na América, mas também eles adentraram na Amazônia. Foram expulsos também pelos portugueses, né? E essa expulsão deles, dos franceses aí, que estavam presentes em muitas cidades da Amazônia, perto de Belém do Pará, no Pará, também eles colonizaram muitos espaços, mas eles foram expulsos pelos portugueses, que, de acordo, né, eu sempre digo, de acordo com os tratados entre os europeus, esse espaço era de Portugal, mas de fato os donos eram outros e a gente já sabe a importância dos indígenas nesse processo. Pessoal, esse processo aí acontece não só na região norte, como eu falei, mas também na região mais central do Brasil. A região, por exemplo, da região das Minas. Minas Gerais, por exemplo, que é uma região central ali, mais ao sul do Brasil também, ela vai ser colonizada através de um sertanismo. A gente chama de sertanismo, muitos historiadores falam sobre essa ocupação brasileira, ocupação do território que vai se tornar Brasil, a partir de vários sujeitos, né? O Capistrano de Abreu é um historiador cearense que ele conta um pouco sobre esse processo de colonização através da pecuária. Ele chama de sertão de dentro, né? Sertão de fora. Ele fala sobre a ocupação desse espaço que a gente chama de Brasil através de Pernambuco, pela costa, né? E também da Bahia, indo para o centro. E a pecuária ela é importante. Quando a gente fala sobre a colonização do Ceará
a gente também fala um pouco sobre esse processo da importância da criação de gado para essa colonização, para a interiorização da colonização brasileira. E além da criação de gado, nós temos também a ação de bandeirantes. Os bandeirantes aí são sujeitos que vão compor expedições, que são expedições, algumas são expedições privadas, né, são privativas, e outras são patrocinadas pela coroa portuguesa. Mas a sua maioria, elas são provenientes aí de um investimento particular. Os bandeirantes, eles até hoje, né, com a formação da República, vocês vão aprender isso ano que vem, eu vou falar melhor no terceiro ano sobre isso. Mas a formação do povo brasileiro, a formação da história brasileira, ela foi muito ligada até, principalmente, a partir de 1838, quando se começa a construir uma história de um Brasil de fato, né, com a formação do IHGB, que é o Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro. E essa história brasileira, ela foi muito ligada e ela foi muito escrita por quem estava no Rio de Janeiro, né? Por conta da importância do Rio de Janeiro como capital. Em 1889, quando o Brasil se torna república, essa história ela começa a ser contada de uma outra forma, valorizando os bandeirantes. Tanto é que em São Paulo nós temos a rodovia, né? Nós temos grandes avenidas, rodovias de bandeirantes, nós temos também a Anhanguera, ou a estátua do Borba Gato na frente do MASP em São Paulo. Inclusive tentaram destruir essa imagem, né, esse monumento, porque algumas pessoas sabem que esses bandeirantes eles não foram heróis, na verdade eles eram genocidas, eles eram aprisionadores de indígenas e eles buscavam também enriquecer através da busca daquele ouro que ainda não tinha sido encontrado no Brasil. Inclusive são os bandeirantes que encontram o ouro em 1696, né, de acordo com alguns historiadores. Outros historiadores dizem que foi apenas em 1703, mas a data precisa a gente não precisa entender. A gente precisa entender que os bandeirantes, eles foram, né, eles buscavam metais preciosos, não só o ouro, mas também o diamante. Encontraram em Diamantina, a cidade também na região das Minas Gerais, e eles encontraram também o ouro. Um ouro que não era deles nem de Portugal. Esse ouro era indígena. Então eu preciso que vocês entendam a importância da criação de gado e também dos bandeirantes no processo de interiorização da colonização brasileira. Pessoal, idealize, tente, faça de novo e de novo. Continue fazendo, continue estudando, que o sucesso vocês vão alcançar. Uma ótima prova e até mais.